A segunda parte, né, a segunda sessão é a entrevista de anamnese com os pais, né? Então eu chamei um dia os dois, né, e nós fizemos isso aqui à mão. Não precisava escrever tudo, podia ser só oral, mas eu preferi escrever, né? Então tá aqui a anamnese, aí não vou mostrar muito de perto para não pegar os dados. Então o nome do menino é Gustavo, coloquei a data de nascimento, idade, que é 9 anos, e a filiação do pai e da mãe, qual a idade deles e a profissão, né? Aí também coloquei qual que é o motivo da consulta. Depois começa concepção, sobre os dados pessoais, né? E aí tem sobre a concepção. A criança foi desejada, a idade do pai e da mãe quando nasceu, o número de filhos e a idade dos mesmos. Abortos. Aí depois, sobre a saúde da mãe durante a gestação, se ela teve enjoo, se ela teve traumatismo ou doenças, qual foi o RH, se é RH positivo ou negativo, se tomou alguma medicação, qual foi a medicação, sensações, se usou drogas. Depois sobre o nascimento, tipo de parto, condição da criança, se teve má formação, se chorou logo, se o oxigênio foi ok, peso e altura, e se teve icterícia. Atitudes dos familiares. Aí eu perguntei para ela se teve alguma outra coisa, né? E ela falou que não. Sobre o sono agora atual, né? Como que é o sono? Se dorme em quarto separado dos pais. Ai, tá difícil. Qual foi a atitude para separar a criança dos quartos do pai, se tem cama individual, se dorme sozinho com alguém no quarto, se acorda e vai para o quarto dos pais. Depois eu falei sobre a alimentação. Então, quando foi amamentada e por quanto tempo, se usou mamadeira, quanto tempo, quando ocorreu o desmame, quando foi dada a primeira alimentação, se rejeitou algum tipo de alimentação, descrever a atitude da criança, como é alimentada atualmente, se usa ou usou chupeta, por quanto tempo. Aí depois tem o desenvolvimento psicomotor. Então tá aqui. Quando sentou, engateou e andou, se sofreu algum acidente, se machucava muito, se apresenta tique, qual a atitude dos pais, ri e chora com facilidade, parece expressar nenhum desejo, tem tendência a isolar-se ou permanecer inativo, repete seguidamente os mesmos gestos ou palavras, gritos ou alguma coisa. A criança é exageradamente carinhosa, outros comportamentos considerados problemas e início da erupção dos primeiros dentes. A sociabilidade, se participa de jogos, quais brincadeiras que mais gosta, se tem tendência a dirigir as demais crianças, se tem facilidade em fazer amigos, como a adaptação ao meio, quando chegam visitas, em situações novas, etc. O pai disse que ele é meio acanhado e que antes ele era mais, só que agora ele é mais relaxado. Aí sobre a escolaridade, idade que entrou na escola, qual foi o tipo, se é pública ou privada, nas escolas que o aluno frequentou, como era o aproveitamento, se apresentou alguma dificuldade, algumas atividades da criança em relação à vida escolar, principalmente as dificuldades que sentiu, qual a atitude dos pais em relação às dificuldades das crianças e como é a participação dos pais na vida escolar. Aí depois nós temos desenvolvimento da linguagem, que época que começou a falar, uso do pronome eu, se apresentou algum distúrbio na fala, gagueira, nasalização excessiva, etc. Como é a comunicação e expressão da criança atualmente, experiência, sequência dos atos, recados. Depois tem controle dos esfíncteres, que é a parte 10. Como foi ensinado o controle dos esfíncteres, qual a atitude dos pais diante das falhas das crianças e atualmente se necessita de ajuda para ir no banheiro. Depois tem atividades rotineiras, toma banho sozinha, penteia-se sozinho, troca de roupa sozinho, rói unhas frequentemente. Os pais atribuem as tarefas à criança, qual? A criança executa com responsabilidade as tarefas a ela atribuídas? A criança participa de uma recreação fora da escola? Depois tem enfermidades. Que tipo de doença já teve? Em caso de doença grave, detalhar a evolução da mesma. Diz que não. Medicamentos que já tomou ou que está tomando.
E que impressões a família tem sobre visão, audição e inteligência. E depois na dinâmica familiar, aí que é a parte mais importante que eu considero. Como é o relacionamento dos pais, que eu coloquei aqui embaixo. Como é o relacionamento entre os pais e os filhos. E aí, por último, que eu tenho que analisar e observar as sensações do entrevistador ocorridas durante a entrevista. Essa foi a primeira sessão, eles vieram, nós conversamos à noite e durou mesmo 50 minutos, né? Porque eu tive que explicar para o pai de novo sobre o contrato e tal, foi bem interessante. Eles me deram muitas informações, espero que seja bem proveitoso. A próxima sessão é a sessão lúdica centrada na aprendizagem, que é uma caixa que eu vou ter que arrumar, né? E com certeza vamos ver se a gente já consegue. Vai ser a primeira sessão com a criança, vamos ver se a gente já consegue alguma coisa bem interessante já nisso.